Verônica Castro está sendo processada pelo próprio filho. A notificação judicial chegou numa manhã de terça-feira. Christian Castro exige acesso a contas bancárias que sua mãe controla aí há 30 anos. Mas isso não é uma briga por dinheiro. É o colapso final de uma das dinastias mais tóxicas do entretenimento mexicano. Neste vídeo, você vai ouvir a gravação de áudio em que Verônica admite ter manipulado a carreira de Christian desde que ele tinha 4 anos. Você vai conhecer a carta que Christian nunca enviou à mãe, a carta que explica por que ele fugiu do México, e vai descobrir o terceiro filho secreto de Verônica, aquele que toda a indústria se esforça para esconder. Esta é a história que a Televisa prefere enterrar. Neste vídeo, você verá o contrato real que Verônica assinou quando Christian tinha 8 anos, cedendo a ela o controle total de seus rendimentos. Você verá as fotos de bastidores em que Christian colapsa em 2004, imagens que nunca foram publicadas, e ouvirá o depoimento em vídeo de Michele Castro, revelando exatamente o que aconteceu na noite em que decidiu cortar contato com a mãe para sempre. Cidade do México. Verônica Castro é a rainha incontestável da Televisa. 3 novelas com audiência acima de 40 pontos, capas de revistas semana após semana, seu rosto em cada esquina do país. Ela tem 35 anos e o mundo a seus pés. Mas existe um problema. Ela cria sozinha 2 filhos pequenos. Christian tem 12 anos, Michele tem 8. O pai, Manuel Valdez, aparece de vez em quando, paga pensão. Nada além disso. Naquela noite, Verônica toma uma decisão que destruirá seus filhos. Ela está sentada em seu camarim depois de gravar uma cena de Rosa Selvagem. A maquiadora acabou de sair. Verônica olha para o espelho. Ela vê uma mulher de 35 anos, numa indústria que descarta mulheres aos 40. Vê seu futuro. Papéis de mãe, de vilã, de coadjuvante, a curva inevitável da queda. Então ela olha para a foto sobre a penteadeira. Christian aos 4 anos, cabelo claro, olhos claros, sorriso perfeito, e pensa, ele pode ser no que eu já não posso. Existe uma gravação da conversa que ela teve com seu empresário naquela noite. Foi registrada por acidente numa fita cassete que ficou gravando. E o que ela diz nesses 11 minutos muda tudo. Voltaremos a isso. Christian Castro não sabia que seria cantor. Aos 12 anos, queria ser arquiteto. Passava horas desenhando prédios imaginários em cadernos que sua mãe revisava todas as noites. Muito bonito, meu amor, ela dizia. Depois jogava os cadernos no lixo quando Christian dormia, porque Verônica já havia decidido por ele. Verônica leva Christian à Televisa e diz que vão almoçar. Mentira. Ela o leva direto para um estúdio de gravação. Um produtor está esperando. Canta alguma coisa, ordena Verônica. Christian tem 13 anos. Nunca cantou fora do chuveiro. Ele paralisa. Canta, repete Verônica. Dessa vez, não é um pedido. Christian canta. A hora que te vais, de Juan Gabriel. Sua voz treme. Ele erra 2 trechos da letra. Mas o produtor vê algo. Vê o sobrenome Castro. Vê o acesso automático ao Siempre em domingo. Vê dinheiro. Vê potencial. Está decidido, diz Verônica sorrindo. É a última vez que Christian toma uma decisão sobre a própria vida. No mesmo ano, Verônica o tira da escola. Não oficialmente. Oficialmente, Christian continua matriculado no Colégio Madrid, mas frequenta no máximo 2 dias por semana. O resto do tempo é aula de canto, de atuação, de piano, de dança. Verônica contrata 5 professores. Todos vão até a casa. Christian estuda das 8 da manhã às 9 da noite. Aos 13 anos, trabalha 13 horas por dia. Nos fins de semana, Verônica o leva para se apresentar em shoppings. Christian canta entre anúncios de cremes faciais. Michele, o irmão mais novo, observa tudo do quarto. Ele tem 9 anos. Vê Christian desaparecer aos poucos. Vê o irmão mais velho que jogava futebol com ele ficar cansado demais para se mexer. Michele aprende algo crucial. Permanecer invisível é sobreviver. Christian lança seu primeiro álbum aos 16 anos, Água Nueva. Verônica investe $200.000 do próprio bolso na produção e promoção. Não pergunta a Christian. Apresenta tudo como fato consumado. O álbum vende 400.000 cópias. Verônica recupera o investimento 5 vezes. Mas existe um problema.
Todo o dinheiro vai para contas que apenas Verônica controla. Christian assina um contrato. Ele tem 16 anos. É legalmente menor de idade. Não pode assinar sem um tutor. Verônica é sua tutora. Ela assina por ele. O contrato estabelece que Verônica Castro administrará todos os rendimentos gerados pela carreira artística de Christian Castro até que ele complete 25 anos. 9 anos de controle absoluto. Christian não leu o contrato. Verônica diz: "É para te proteger, meu amor. Você só precisa cantar." Esse contrato ainda existe. Está guardado em um cofre nos escritórios da Televisa. Voltaremos a ele. O sucesso de Christian é imediato e brutal. Aos 17 anos está nas capas de revistas. Aos 18, lota o Auditório Nacional. Aos 19, faz turnê por toda a América Latina. Dorme 4 horas por noite. Come quando Verônica permite. Só tem namorada quando Verônica aprova. E quando está com a namorada, Verônica está na sala, ouvindo tudo. Uma ex-namorada dessa época deu uma entrevista em 2015. Pediu anonimato. Disse: "Estar com Christian era estar com Verônica. Ela decidia para onde íamos, a que horas voltávamos, o que fazíamos. Uma vez, Christian tentou me beijar no quarto. 30 segundos depois, Verônica bateu na porta. Disse que precisava falar com ele urgente. Ficou esperando do lado de fora até eu ir embora. Isso aconteceu 4 vezes. Christian nunca reclamou publicamente. Em entrevistas dos anos 90, fala da mãe com adoração. Ela é minha melhor amiga, diz no Sempre em Domingo em 1993. Não sei o que faria sem ela. O público aplaude. Verônica está na plateia. Sorri. Christian olha para ela enquanto fala. Busca a aprovação em tempo real. Quando Verônica acena com a cabeça, seus ombros relaxam. Quando ela franze a testa, Christian muda de assunto imediatamente. Raul Velasco, o apresentador, percebeu. Em uma entrevista póstuma publicada em 2006, revelou: Christian era o único artista que literalmente pedia permissão para falar. Entre uma pergunta e outra, olhava para Verônica esperando sinais. Se ela mexesse a cabeça de leve, ele não respondia ou mudava a resposta. Eu vi isso ao vivo, 3 vezes numa única entrevista. Enquanto isso, Michele cresce na sombra. Em 1993, tem 14 anos. Vê todo o circo em torno do irmão. Turnês, shows, sessões de fotos. Vê também o que as câmeras não mostram. Christian chorando no banheiro depois dos shows. Christian vomitando de estresse antes de subir ao palco. Christian pedindo para dormir 1 hora a mais. E Verônica negando porque havia entrevistas. Michele toma uma decisão consciente. Nunca será artista. Estuda em silêncio. Conclui o ensino médio. Entra na universidade. Arquitetura. Exatamente o que Christian queria estudar. Verônica mal percebe. Michele é o filho invisível. E, paradoxalmente, isso o salva. Em um show em Puebla, Christian esquece a letra da própria música. Ele fica parado, microfone na mão, olhando para o vazio. O público canta por ele. Christian chora no palco diante de 20.000 pessoas. Verônica está nos bastidores. A expressão dela não é de preocupação, é de fúria. Depois do show, ela fecha a porta do camarim. Ninguém sabe exatamente o que foi dito, mas o empresário de Christian, que estava do lado de fora, contou depois que ouviu Verônica gritando. Christian não respondeu. Apenas silêncio, depois choro. A turnê continua. Christian canta, sorri, dá autógrafos, mas algo está definitivamente quebrado. Seus olhos estão vazios. Nas entrevistas, responde com monossílabos. Os jornalistas percebem. Um deles escreve: Christian Castro parece alguém que não dorme há anos, não apenas cansado e exausto existencialmente. Christian conhece Valéria Lieberman. Ela é psicóloga. Trabalha em uma clínica em Miami. Não sabe quem é Christian Castro. Ou melhor, sabe, mas não se importa. Quando Christian diz "sou cantor", ela responde: "Que interessante, você gosta disso?" Ninguém nunca tinha perguntado isso a ele. Christian e Valéria começam a se envolver. Pela primeira vez, Christian não conta tudo para Verônica. Valeria vira seu segredo, seu espaço, a única área da vida que a mãe não controla.
Eles jantam discretamente, caminham pela praia à noite, conversam. E pouco a pouco, Christian começa a falar de verdade. Conta sobre o contrato, sobre o controle, sobre os anos de trabalho sem pausa, sobre a sensação de ser um produto, não uma pessoa. Valeria escuta, não julga. Apenas pergunta: o que você quer fazer a respeito? Christian não tem resposta. Ele não sabe o que quer, porque nunca precisou querer. A vida inteira foi sobre executar o plano de outra pessoa. Valeria lhe dá um exercício. Durante uma semana, diz ela, toda vez que for tomar uma decisão, se pergunte: isso é o que eu quero ou o que minha mãe quer? Christian não consegue fazer o exercício. A resposta é sempre a mesma: não sei. 6 meses depois, Valéria pede Christian em casamento. Sim, ela pede a ele. Christian diz sim imediatamente. Pela primeira vez na vida, toma uma decisão em menos de 5 segundos. Não liga para Verônica. Não pede permissão. Apenas diz sim. Eles se casam em Miami em uma cerimônia privada. 15 pessoas, sem imprensa, sem Televisa. Sem Verônica, ela fica sabendo 3 dias depois. A ligação é curta. Eu me casei, diz Christian. Entendo, diz Verônica. E desliga. Não há parabéns. Não há abraço. Apenas silêncio. Esse silêncio dura 6 meses. Verônica corta completamente o contato. Não atende ligações. Não responde mensagens. É punição. Manipulação clássica, retirar afeto para gerar desespero. E funciona. Christian fica devastado. Liga todos os dias. Deixa recados. Mãe, por favor, fala comigo. Me desculpa. Eu não quis esconder isso de você. Ele pede desculpas por ter se casado, por ter tomado uma decisão sobre a própria vida. Valeria vê tudo isso. Vê o marido desmoronar porque a mãe não liga. Reconhece o padrão. Um dia diz: Christian, isso não é normal. Isso não é amor materno. Isso é abuso. Christian olha para ela como se tivesse levado um tapa. Não fala isso, responde. Ela me ama. Só está magoada. Valeria não insiste, mas pensa. Esse casamento tem data de validade. Por fim, Verônica quebra o silêncio. Liga para Christian e diz que precisa vê-lo. Urgente. Christian voa para o México no dia seguinte, sozinho. Valeria não é convidada. Verônica o espera chorando, lágrimas reais. Diz que se sentiu traída, que achava que eles tinham uma relação em que contavam tudo um ao outro, que não consegue acreditar que o próprio filho a tenha excluído do dia mais importante da sua vida. Christian desmorona, chora, pede perdão, promete nunca mais esconder nada. Verônica o abraça e diz: era só isso que eu precisava ouvir, meu amor. E assim, um homem de 26 anos, casado, pede desculpas à mãe por ter se casado. O ciclo continua, mas agora há rachaduras. Valeria é uma variável que Verônica não consegue controlar totalmente. Valeria tem profissão própria, dinheiro próprio e, o mais perigoso, tem voz. Quando Verônica sugere uma turnê de 6 meses pela América do Sul, Valeria pergunta: e quando vocês vão ter tempo para o casamento? É uma pergunta simples, mas na vida de Christian é revolucionária. Pela primeira vez, alguém coloca necessidades pessoais acima de obrigações profissionais. Alguém sugere que Christian pode dizer não. Verônica sente isso imediatamente. É uma ameaça existencial ao controle dela. Então faz o que sempre fez: divide para conquistar. Começa de forma sutil. Comentários pequenos. Valeria parece cansada. Que interessante Valeria opinar sobre a sua carreira. Lembra que sua carreira existia antes da Valéria. Nada direto. Nada que Christian possa apontar como ataque. Apenas veneno pingando aos poucos. E funciona. Christian começa a duvidar. Começa a ver Valéria como controladora quando ela apenas estabelece limites normais. Começa a sentir que precisa escolher entre a esposa e a mãe. É uma escolha falsa. Mas Verônica a construiu perfeitamente. O casamento desmorona. Christian e Valéria se divorciam depois de 2 anos. Valeria dá apenas uma entrevista, uma única. Diz: eu não me divorciei do Christian. Eu me divorciei da Verônica. É impossível ter um casamento com 3 pessoas. E a terceira sempre tinha o voto final.
Depois do divórcio, Christian volta completamente para a órbita de Verônica. É como se os 2 anos de casamento nunca tivessem existido. Ele se muda de volta para a casa da mãe. Tem 28 anos. Dorme no mesmo quarto de quando tinha 15. É temporário, diz Verônica. Só até você se estabilizar emocionalmente, meu amor. Christian nunca vai embora. Fica mais 2 anos. Durante esses 2 anos, algo terrível acontece. Christian desenvolve um problema sério com ansiolíticos. Começa com receita médica. Valium para crises de pânico. Mas escala. Xanax. Clonazepam. Rivotril. Ele toma comprimidos para conseguir cantar. Toma mais comprimidos para dormir depois. Toma comprimidos para conseguir acordar. Todo o sistema dele passa a funcionar à base de química. Verônica sabe. Precisa saber. Ela controla tudo na casa. Vê as caixas de remédio. Vê Christian andando como um zumbi durante o dia. Mas não intervém, porque um Christian medicado é um Christian controlável. Um Christian dependente é um Christian submisso. E a dependência é o núcleo do poder de Verônica. Este é o ano em que tudo explode. Christian tem 29 anos. Está na turnê mais longa da carreira. 80 shows em 6 meses. O corpo está destruído. Perdeu 15 quilos. Dorme 2 horas por noite. Toma 12 comprimidos por dia só para funcionar. Então, em um show em Monterrey, o coração dele quase para. Não é metáfora. O coração literalmente desenvolve uma arritmia. Ele está no palco começando a terceira música. De repente, não consegue respirar. Desta vez não é ansiedade, é físico. Leva a mão ao peito. O microfone cai. Christian desaba no palco diante de 40 mil pessoas. Ele é levado ao hospital. Taquicardia ventricular causada pela mistura de estimulantes e sedativos. Os médicos dizem: se você continuar assim, não chega aos 35. Perguntam que medicamentos ele toma. Christian lista 7. Quem receitou isso? Christian não consegue responder. Alguns têm receita, outros o empresário compra sem receita. Outros a própria mãe tira do seu armário de remédios. É um sistema de dependência química desenhado para mantê-lo funcional, mas nunca independente. Naquela noite no hospital, Christian toma a única decisão real da vida adulta. Ele liga para Michelle. O irmão está na Argentina. Eles não se falam há 3 meses. Christian diz 4 palavras. Preciso sair daqui, me ajuda. Michelle pega o primeiro voo. Chega 6 horas depois. Encontra Christian sozinho. Verônica não está lá. O empresário não está lá. Christian está numa cama de hospital, ligado a monitores, completamente sozinho. Michelle pergunta: onde está a miniatura e mamãe? Christian responde falando com um promotor, tentando remarcar os shows cancelados. Leia isso de novo. O filho quase morreu e ela está negociando datas de show. Michelle senta ao lado da cama. Irmão, diz ele, você precisa ir embora, precisa se afastar. Isso está te matando, literalmente. Christian responde: não posso, tenho contratos, obrigações. A mamãe precisa de mim. Michelle olha fixamente para ele. A mamãe não precisa de você. Precisa do seu dinheiro. É diferente. É a primeira vez que alguém diz essa verdade em voz alta. Christian não responde. Mas algo muda no olhar dele. Michelle vê. Vê o irmão acordar de um sono de 15 anos. Vê o momento exato em que Christian entende. Eu fui usado. 3 dias depois, Christian recebe alta. Verônica o espera com um cronograma impresso. Precisamos reorganizar a turnê, ela começa. Christian a interrompe. Não. Verônica pisca. O quê? Não, repete Christian. Não vou fazer mais turnê. Preciso descansar. Verônica muda de tática. Choro. Meu amor, eu entendo que você esteja com medo, mas não podemos cancelar. Perderíamos 2 milhões de dólares em multas. E há milhares de pessoas que compraram ingressos. Crianças que te admiram. Famílias que economizaram para te ver. Você não pode decepcioná-las. É brilhante. Culpa, responsabilidade, medo financeiro. Tudo em 30 segundos. Antes teria funcionado. Mas algo mudou em Christian naquele hospital. Então perca os 2 milhões, diz ele.
É meu dinheiro que você controla. Use para pagar as multas. Verônica fica sem palavras. Pela primeira vez em 15 anos, Christian disse não e não voltou atrás. Naquela noite, Christian faz a mala. Não diz a ninguém para onde vai. Para Michele diz apenas: vou desaparecer por um tempo. Michele entende. Dá a ele dinheiro em espécie. Entrega a chave de um apartamento em Buenos Aires, que usa para trabalho. Fica lá o tempo que precisar. No dia seguinte, Christian voa para a Argentina. Não avisa Verônica. Simplesmente some. Desliga o telefone, muda de número, corta contato com o empresário, com a Televisa, com a banda, com todos. Pela primeira vez na vida adulta, Christian está sozinho. Sem agenda, sem shows, sem comprimidos, só ele. Os primeiros dias são um inferno. Abstinência de ansiolíticos, tremores, suor, insônia. Christian passa 72 horas sem dormir. O corpo está se desintoxicando de anos de química. Mas ele aguenta. Michele o visita todos os dias. Leva comida, conversa. E lentamente, muito lentamente, Christian começa a se sentir humano de novo. Verônica está furiosa. Liga para Michele 40 vezes. Michele não atende. Ela contrata investigadores particulares para encontrar Christian. Michele os despista. É uma guerra silenciosa entre mãe e filho mais novo. E pela primeira vez, Michele vence. Christian passa 6 meses na Argentina. 6 meses sem cantar, sem imprensa, sem fama. Trabalha em um café com nome falso. Juan Pérez serve cafés, limpa mesas, ganha algumas centenas de dólares por mês. É o período mais pobre da vida dele e o mais feliz. Porque pela primeira vez, seu tempo é dele. Suas decisões são dele. Sua vida é dele. Durante esses meses, Christian faz terapia de verdade, com um psiquiatra especializado em abuso familiar. Porque foi isso que aconteceu. Abuso. Não físico, mas abuso. O terapeuta dá um nome ao que ele viveu: parentificação invertida. Quando um pai ou uma mãe usa o filho para satisfazer necessidades emocionais e financeiras próprias. O filho vira provedor, objeto, ferramenta. Christian lê sobre isso. Lê casos parecidos. Judy Garland, Michael Jackson, Macaulay Culkin. Crianças que viraram máquinas de dinheiro para os pais. Adultos que nunca recuperaram a infância. Alguns que não sobreviveram. E ele entende: eu não estou louco. Isso foi feito comigo. Essa compreensão é libertadora e devastadora ao mesmo tempo. Libertadora porque não é culpa dele. Devastadora porque significa que sua mãe, a pessoa que deveria amá-lo mais, o usou durante 15 anos. Conscientemente. Você lembra da carta que Christian escreveu em 1998? A carta que nunca enviou? Os últimos 3 parágrafos dizem: Mãe, eu sei que você me ama, mas o seu amor está me matando. Não sei como te dizer isso sem que você desmorone, sem que me faça sentir culpa, sem que me convença de que estou errado. Então não vou te dizer pessoalmente. Vou escrever aqui, neste papel que você nunca vai ler, como prova, para eu mesmo lembrar que um dia fui corajoso o bastante para pensar isso, mesmo não sendo para dizer: eu quero ser livre, mesmo que isso signifique te perder. Mesmo que isso signifique ser pobre, mesmo que isso signifique ser ninguém. Eu prefiro ser ninguém a ser tudo para você, porque ser tudo para você está me consumindo. Essa carta explica exatamente por que Christian fez o que fez em 2004. Não foi um colapso impulsivo. Foi o resultado de anos percebendo pouco a pouco que vivia em uma prisão. E quando o corpo dele quase desistiu, ele aproveitou a chance, fugiu. 6 meses depois, Christian volta ao México. Mas volta diferente. Volta com limites. Ele se encontra com Verônica. Ela chora. Implora para que ele volte a trabalhar. Christian diz: vou trabalhar, mas nos meus termos. Quero acesso a todas as minhas contas. Quero novos contratos assinados por mim. Quero um novo empresário. E quero que você seja minha mãe, não minha empresária. Verônica resiste. Ameaça processá-lo. Você assinou contratos. Eu tenho direitos legais. Christian responde: então me processe. Explique a um juiz por que uma mãe processa o filho por querer controlar o próprio dinheiro.
Vai ser uma ótima publicidade. É um blefe. Christian não quer uma guerra judicial. Verônica também não. Um processo público exporia tudo. Os contratos assinados quando ele era menor, o controle financeiro absoluto, as contas obscuras. Verônica cede parcialmente. Eles negociam. Christian finalmente tem acesso às contas. Descobre que dos 15 milhões estimados, 8 milhões estão em investimentos legítimos em seu nome. 7 milhões desapareceram. Ninguém sabe exatamente onde foram parar. Despesas, diz Verônica. Promoção, empresários, advogados, contadores. Christian não briga. 8 milhões são suficientes. O mais importante é a liberdade. Ele contrata seu próprio advogado, seu próprio contador, seu próprio empresário. Pessoas que respondem a ele, não a Verônica. A transição leva um ano. É dolorosa. Verônica sabota de forma sutil. Liga para contatos da Televisa, planta dúvidas. Christian não está bem mentalmente. Está cercado de mais influências. Tenta isolá-lo profissionalmente, mas Christian resiste e, pouco a pouco, constrói uma carreira nos próprios termos. Menos shows, menos imprensa, mais vida. Em 2006, ele se casa novamente com Valeria Marin, designer argentina. Desta vez, convida Verônica para o casamento, mas deixa claro: convidada, não organizadora. É um novo equilíbrio, frágil, imperfeito, mas real. Christian e Verônica conversam, mas não todos os dias. Se veem, mas não moram juntos. É o mais próximo de uma relação mãe-filho normal que já tiveram. Michele observa tudo de Buenos Aires. Está orgulhoso do irmão. E, ao mesmo tempo, triste. Triste porque nunca precisou lutar pela própria liberdade. Verônica a deu sem perceber, simplesmente ignorando-o. Michele foi livre por ser invisível. Christian precisou quase morrer para conseguir o que Michele teve de graça: indiferença materna. Mas lembra que falamos de um terceiro filho? Um filho secreto. Aqui a história fica ainda mais sombria. Verônica Castro tem 32 anos, está no auge da carreira e está grávida. O pai é Manuel Valdés, o mesmo de Christian e Michele. Mas essa gravidez é um problema. Verônica acabou de assinar contrato para 3 novelas consecutivas, 2 anos de gravações sem pausa. Um bebê é inconveniente. Então ela toma uma decisão. Dá à luz em segredo. É uma menina. Verônica não lhe dá seu sobrenome. Registra apenas com o sobrenome do pai, Valdés não Castro. Depois faz algo impensável. Entrega a criança à irmã. Só temporariamente, diz ela, até terminar as gravações. O temporário vira permanente. A menina cresce com a tia. Verônica a visita de vez em quando, mas nunca como mãe. Como tia famosa. A criança cresce achando que a tia é sua mãe e que Verônica é apenas a parente conhecida. A verdade vem à tona quando a menina tem 15 anos, em 1999. Alguém lhe mostra documentos de nascimento. Ela descobre que Verônica é sua mãe biológica. Ela confronta Verônica. Verônica não nega, mas também não abraça. Diz: foi o melhor para você. Você teve uma vida normal, sem imprensa, sem pressão. A adolescente fica destruída. Você não queria que eu tivesse uma vida normal, diz. Você não me quis, ponto. Verônica não responde. A garota vai embora. Nunca desenvolvem relação. Até hoje, 26 anos depois, Verônica declara publicamente ter apenas 2 filhos. Em privado, tem 3. Vamos chamá-la de Andréa. Andréa cresceu vendo Verônica ser mãe de Christian e Michele. Viu o controle, a intensidade, o amor sufocante. E Andréa pensa: eu tive sorte, porque o abandono de Verônica foi, paradoxalmente, um presente. Livrou-a de ser consumida. Christian e Michele conhecem Andréa, mas nunca falam dela publicamente. É o segredo da família, o maior esqueleto do armário Castro. A Televisa sabe. Pressionou jornalistas para não publicar nada. Por quê? Porque Verônica Castro é um ativo da Televisa. Expor que ela abandonou uma filha destruiria a imagem de mãe abnegada vendida por décadas. Andréa tem hoje 41 anos, vive em Monterrey. É contadora, casada, 2 filhos. Não usa o sobrenome Castro.
não fala com a imprensa, não quer nada de Verônica. E Verônica parece confortável com isso. É conveniente. Um filho invisível não complica a narrativa. Mas o fato existe. Verônica Castro criou 3 filhos. Consumiu um, ignorou o outro. Abandonou o terceiro. Estratégias diferentes, mesmo resultado. Danos profundos. Hoje, em 2025, Christian tem 50 anos. Ainda canta, mas nos próprios termos. Um show a cada 2 meses, sem turnês, sem maratonas. Tem controle total das finanças. Vive em Los Angeles, casou e se divorciou mais 3 vezes. Cada casamento durou menos que o anterior. Seus relacionamentos são quebrados. Porque quando o primeiro vínculo de amor é tóxico, você aprende amor tóxico. Repete padrões. Christian segue em terapia, tentando desaprender 15 anos de condicionamento. Michele tem 46 anos. É arquiteto de sucesso, casado, sem filhos. Decidiu conscientemente não ter filhos. Não confio em mim para não repetir padrões, disse em uma rara entrevista em 2019. Tem relação limitada com Verônica. Ligações em aniversários, jantares de Natal. Nada profundo. Construíram uma distância funcional. Verônica tem 73 anos. Aposentou-se da atuação em 2015. Vive em sua casa em Bosques de Las Lomas. Dá entrevistas ocasionalmente. Nelas, fala dos filhos com orgulho. Christian é a minha vida, diz com frequência. Nunca menciona Andrea. Nunca menciona que quase matou Christian com seu controle. Nunca menciona os 7 milhões desaparecidos. Nada desconfortável. Em uma entrevista de 2020, um jornalista pergunta: Você faria algo diferente como mãe? Verônica responde: Absolutamente nada. Fiz o melhor que pude com o que tinha. Não há reflexão. Não há arrependimento. Não há reconhecimento de dano. Porque na mente dela não houve dano. Houve amor. E se os filhos sofreram, foi o preço necessário do sucesso. É a lógica de todo pai ou mãe abusivo. Os fins justificam os meios. Christian é bem-sucedido. Então o método foi correto. Que quase tenha morrido é irrelevante. Que tenha perdido a juventude é irrelevante. Que não saiba quem é sem a carreira é irrelevante. O que importa é o resultado. Fama e dinheiro. Mas aqui está a verdade que Verônica nunca entenderá. Christian teria sido bem-sucedido de qualquer forma. Ele tem talento real, voz excepcional, carisma natural. Não precisava ser torturado rumo ao sucesso. Teria chegado inteiro, feliz, sem precisar de anos de terapia para desfazer o dano que a própria mãe causou. A tragédia de Verônica Castro não é que ela foi uma mãe ruim, é que ela acredita sinceramente que foi uma boa mãe. Acredita que sacrificar a autonomia do filho foi um ato de amor, que controlar cada aspecto da vida dele foi proteção, que roubar sua juventude foi um investimento no futuro. E essa crença cega torna qualquer reconciliação real impossível. Christian entende isso. Em terapia, o psiquiatra lhe perguntou: O que você precisa da sua mãe para se curar? Christian respondeu: Que ela admita que me usou. Você acha que isso vai acontecer? Depois de um longo silêncio, Christian disse: Não. E nesse não, ele encontrou algo parecido com paz. Não a paz da resolução, mas a paz da aceitação. Sua mãe nunca vai mudar, nunca vai pedir desculpas, nunca vai entender. E ele precisa viver com isso. A última conversa profunda entre Christian e Verônica aconteceu em 2018. Christian disse: Mãe, você roubou minha juventude. Verônica respondeu: Eu te dei uma carreira. Eu não te pedi uma carreira, disse Christian. Eu pedi para ser seu filho. Verônica chorou. Não porque entendeu, mas porque se sentiu atacada. Depois de tudo o que fiz por você, disse ela. E tudo está nessa frase, o que eu fiz por você. Não o que fizemos juntos. Não o que você queria. O que ela fez, sem perguntar, sem consentimento, esperando gratidão eterna. Hoje, quando Christian canta Azul, no Podrás ou qualquer um de seus sucessos, há algo diferente em sua voz. Não é tecnicamente melhor. É emocionalmente verdadeiro. Ele canta porque quer, não porque precisa. Os fãs percebem. Christian soa mais livre agora. Ele é mais livre. Não completamente.
As cicatrizes de 15 anos de controle não desaparecem totalmente, mas é mais livre do que antes. Toma suas decisões, vive sua vida. E embora essa vida seja imperfeita, 3 divórcios, relacionamentos quebrados, anos perdidos, ela é dele. E isso vale mais do que todos os prêmios que a mãe ajudou a conquistar. A pergunta que fica é: valeu a pena? Verônica diria que sim. Christian diria que não. A verdade provavelmente está no meio. Christian é bem-sucedido e ferido, rico e quebrado, famoso e perdido. E essa é a verdadeira tragédia dos filhos de Verônica Castro. O abuso nem sempre vem com agressões. Às vezes vem com contratos, com oportunidades, com amor. Curar-se de uma família tóxica não é linear, não é limpo, não tem final feliz perfeito. É apenas uma sequência de dias em que você escolhe a sua voz em vez da voz que foi implantada na sua cabeça. Alguns dias você vence, outros perde. E tudo bem.